Olá a todos, somos alunos do 5º período de Biomedicina na Universidade Tiradentes e hoje vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Cushing para a matéria de endocrinologia. O grupo é composto por mim, Sara Tenório, e Beatriz Oliveira, Caio Ribeiro, Leonardo da Silva, Raíssa Silva, Raul Moreira e Wilson Santos. Vamos começar agora com uma pequena introdução. Conceito e sintomas típicos. A síndrome de Cushing é a condição resultante da exposição prolongada a quantidades excessivas de glicocorticoides, e ela pode ter duas origens. A origem endógena, que é pela hiperprodução crônica de cortisol, inicialmente só descrita em 1912, por ser de difícil avaliação diagnóstica, e ela ocorre com menos frequência, ou exógena, de forma iatrogênica, que foi causada por algum tratamento médico com exposição prolongada, como disse antes, a esses glicocorticoides. Os sinais e sintomas da síndrome de Cushing, como apresenta a imagem, incluem córcova de búfalo, face em lua cheia, obesidade centrípeta e hipotrofia de membros. O tratamento ele depende muito da causa. E agora vamos ao próximo tópico, que é a epidemiologia. Dando continuidade à epidemiologia, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, porém é mais comum em adultos, tem predomínio no sexo feminino e trata-se de uma doença rara com estimativa de 2 a 5 novos casos por milhões de habitantes. Tem uma certa prevalência em hipercortisolismo subclínico, sobretudo de origem adrenal, em indivíduos com diabetes tipo 2 controlado, hipertensão e osteoporose de início precoce. Tem uma taxa de mortalidade entre 2 e 5, das quais são reduzidas, mas não necessariamente revertidas com um tratamento adequado. Sobre a etiologia, as causas elas se dividem em duas categorias. A ACTH dependente, que varia de 71% a 80% dos casos e pode ser causada por adenomas hipofisários, secretores de ACTH, e por tumores extra-hipofisários secretores de ACTH, ou, mais raramente, CRH. O ACTH independente, ele vai variar de 20% a 29% dos casos e vai decorrer da secreção autônoma e exagerada de cortisol pelas adrenais. Alguns exemplos dessas causas são tumores adrenais, adenomas e carcinomas, e hiperplasias macronodular e micronodular. Síndrome de Cushing ACTH dependente. Nas causas de ACTH dependente, ocorre a hipersecreção crônica de ACTH, que é mais comumente por um adenoma hipofisário ou por um tumor neuroendócrino, o que leva à hiperplasia e hiperfunção das zonas fasciculares e reticulares das adrenais, que são responsáveis pela secreção de glicocorticoides e androgênios adrenais. O hipercortisolismo dependente de ACTH corresponde a 85 a 90% dos casos dos adultos. Nesse grupo, a doença de Cushing representa mais de 80% dos casos. A síndrome de secreção ectópica de ACTH corresponde a 15 a 20% dos casos de síndrome de Cushing ACTH dependente. Como já dito, a síndrome de Cushing ACTH dependente pode ser causada por adenomas hipofisários secretores de ACTH e por tumores extrahipofisários secretores de ACTH, ou mais raramente, CRH. Adenoma secretor de ACTH. Os adenomas hipofisários são, na sua maioria, microadenomas, que são tumores menores que 10 nanômetros. Contudo, há casos de macroadenomas, com invasão de estruturas vizinhas, cuja ocorrência complica a abordagem terapêutica, uma vez que a cirurgia curativa muitas vezes é impossibilitada pela extensão da doença. A prevalência de doença de Cushing é 8 vezes maior em mulheres que em homens, e a maior parte dos casos ocorre na terceira a quinta década de vida, embora possa ocorrer da faixa infantil à geriátrica. Quanto à síndrome de secreção ectópica de ACTH e CRH, trata-se de uma manifestação paraneoplástica de um tumor neuroendócrino. A secreção ectópica de ACTH é uma das causas de síndrome de Cushing mais comum em homens que em mulheres, com pico de incidência entre a quinta e a sexta década de vida. A localização mais comum dos tumores ectópicos é o tórax, sendo os principais representantes os carcinoides brônquicos ou os carcinomas de pequenas células. Outros tumores associados com secreção ectópica de ACTH
são os carcinomas neuroendócrinos, de pâncreas, timo, brônquios, intestinos e ovários, carcinomas medular de tireoide e o feocromocitoma. Raramente, um tumor neuroendócrino pode secretar CRH, o que levaria à hiperplasia dos corticotróficos hipofisários e aumento da secreção de ACTH com consequente hipercortisolismo. Oi. E aí, pessoas? Eu sou o Will e agora eu vou falar sobre a síndrome de Cushing e a ACTH independente. Essa forma da síndrome de Cushing, ela ocorre devido a uma produção excessiva de cortisol pelas glândulas adrenais sem o estímulo do eixo hipotálamo hipofisário. Ou seja, essa produção excessiva ela ocorre sem a necessidade do ACTH. E além disso, esse excesso do cortisol ele vai agir no eixo hipotálamo hipofisário, ocasionando um feedback negativo, que vai diminuir a produção do ACTH. Essa forma da síndrome de Cushing ela ocorre principalmente por causa da formação de neoplasias adrenais ou hiperplasia adrenal. Nas neoplasias adrenais pode ocorrer a formação de tumores tanto malignos quanto benignos, o que ocasiona um adenoma adrenal ou um carcinoma adrenal. Já a hiperplasia adrenal ela ocorre inicialmente devido a um estímulo crônico do ACTH nas glândulas adrenais. Esse estímulo crônico ele leva a uma hiperplasia das células adrenais e a formação de nódulos nas glândulas. Essa formação de nódulos leva a uma hiperprodução de cortisol, e esse cortisol produzido em excesso ele vai agir no eixo hipotálamo hipofisário, diminuindo a produção do ACTH, caracterizando como uma síndrome de Cushing ACTH independente. Existe também uma condição conhecida como estado de pseudo-Cushing. Nesse estado de pseudo-Cushing, o indivíduo ele passa a expressar e apresentar sinais clínicos e sintomas parecidos com a síndrome de Cushing. Só que não necessariamente ele tem a síndrome de Cushing. Ele até tem um hipercortisolismo discreto, mas esse hipercortisolismo ele é devido a alguma outra doença de base, que pode ser, por exemplo, uma doença psiquiátrica, obesidade ou alcoolismo. Nesse caso da pseudo-Cushing, os sinais e sintomas eles desaparecem com o tratamento da doença de base. Meu nome é Raíssa e irei falar um pouco sobre o diagnóstico da síndrome de Cushing. O diagnóstico da síndrome de Cushing é um desafio, ou seja, deve primeiro confirmar o hipercortisolismo, que é a exposição a níveis elevados de cortisol por um longo período, tentar identificar a etiologia para prosseguir com os exames de imagem. Os testes servirão para estimular ou inibir o eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é o HHA, que são eles: confirmação bioquímica, que é o teste de supressão com doses baixas de dexametasona, 0,5 mg de 6 horas por 48 horas. A supressão noturna administra-se 1 mg de dexametasona às 23 horas por via oral, com dosagem do cortisol sérico na manhã seguinte às 8 horas. Este teste visa demonstrar a perda da inibição por retroalimentação, que é o feedback do cortisol normal sobre o eixo HHA. A dexametasona é esteroide sintético, que como cortisol inibe a produção de CRH e de ACTH. Pacientes com síndrome de Cushing não apresentam a supressão normal após uma dose baixa de dexametasona dada na hora de dormir. Temos também a confirmação do hipercortisolismo, como mostra o gráfico. Nas pessoas normais, o pico de cortisol ocorre em torno de 8 horas da manhã e seu nadir próximo à meia-noite. O teste de confirmação do aumento do cortisol leva em consideração o excesso de sua produção, a perda do padrão circadiano de sua secreção ou a perda dos mecanismos de sua regulação.
Temos a concentração de cortisol livre urinário, que é considerado padrão ouro para o diagnóstico da síndrome de Cush. Obter sua dosagem analisando a amostra urinária de 24 horas, em que é incluída a segmentação do dia, em que a coleta é iniciada até o primeiro dia do dia seguinte, fornecendo o índice integrado do cortisol livre não ligado que circulou no sangue durante esse período. Daí vem o cortisol sérico. Esse é um dos testes mais difíceis de ser realizado corretamente e requer que o paciente seja instruído a ir dormir até, no máximo, às 22h30, evitando que o cortisol sérico à meia-noite se eleve em decorrência de ansiedade de fazer o teste. Esta amostra deve ser coletada no máximo 5 minutos após o paciente ter sido acordado. Temos também o salivar à meia-noite, que é realizado entre 23 horas à meia-noite. Está correlacionado com o cortisol livre plasmático. O paciente é orientado a colocar algodão sobre a língua, podendo mastigar delicadamente durante 2 a 3 minutos para estimular o fluxo salivar, sendo recomendável que se faça 2 coletas com intervalo de 24 a 48 horas. E para finalizar, temos os níveis plasmáticos de ACTH, que é um teste basal após a confirmação da síndrome de Cush. O próximo passo é medir o ACTH plasmático. O ACTH é rapidamente degradado por protease plasmática. A temperatura ambiente deve ser feita pelo menos 2 dosagens entre 8 a 9 da manhã para evitar interpretações equivocadas. Exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, cintilografia ou PET devem ser feitos para a continuidade da investigação. Obrigada, e Leonardo e Caio falarão sobre o tratamento. Boa noite, meu nome é Caio Ribeiro e eu vou começar a falar sobre os tratamentos. No caso, o primeiro deles é a cirurgia transesfenoidal. É o tratamento de escolha para os microadenomas corticotróficos, sendo indicada adenomectomia com preservação da hipófise normal adjacente, sempre que o tumor for identificável. Ou hemihipofisectomia, do lado indicado pelo cateterismo dos seios petrosos inferiores. A taxa de cura depende da experiência do neurocirurgião e situa-se em torno de 60% para microadenomas confinados à célula. A mortalidade cirúrgica beira 2%, enquanto a morbidade pode ultrapassar 14%. A incidência de hipopituitarismo após a cirurgia fica entre 10% e 20% na maioria das séries. E os setores mais afetados são os somatotrópicos e os gonadotróficos. A avaliação da remissão em pacientes com doença de Cushing após a cirurgia transesfenoidal é difícil, mas valores de cortisol sérico baixos, principalmente se menores que 1,8, após 2 semanas do procedimento cirúrgico, parecem ser o melhor preditor de remissão da doença. Continuando, eu vou falar sobre a radioterapia hipofisária, que é utilizada como tratamento de segunda linha, uma vez que sua taxa de sucesso é inferior à cirurgia. E o controle do hipercortisolismo é lento e gradual. O hipopituitarismo, que ocorre em aproximadamente 50% dos pacientes após alguns anos, e a possibilidade de complicações imediatas e tardias devem ser consideradas na indicação de radioterapia. Pacientes com doença de Cushing, residual ou recorrente, recebem radioterapia externa em feixe com o objetivo de alcançar um controle tumoral prolongado e a normalização dos níveis hormonais elevados. O tratamento é realizado tanto com o responsável técnico convencional, usando técnicas conformacionais, ou com estereotáxica, que é usada tanto como tratamento fracionado ou como radiocirurgia em procedimento único. No caso da adrenalectomia, ela é bilateral e é considerada um tratamento de segunda ou terceira linha para a doença de Cushing. Ela é capaz de normalizar o hipercortisolismo. Contudo, o risco de síndrome de Nelson torna essa opção terapêutica menos atrativa, especialmente em crianças, grupos mais suscetíveis ao desenvolvimento. Sou Leonardo e vou falar sobre o tratamento, o análogo de somatostina e agonista de dopamina ou mifepristona. E aí, no tratamento de análogos de somatostina, é utilizado o fármaco praziroatida, que tem uma alta afinidade pelo receptor SST5, e ele também diminui a produção de ACTH, indicado para pacientes que não atingiram o controle após a cirurgia. Já no agonista de dopamina, é utilizado a
golina, que é um agonista de longa duração que inibe a secreção do ACTH, devido à sua ação no receptor de dopamina subtipo 2, e ele é indicado para pacientes que não responderam à cirurgia transesfenoidal. Já no agonista de mifepristona, é utilizado o fármaco nifepristone, que é um inibidor competitivo dos receptores de glicocorticoides e progesterona. Este medicamento é utilizado em pacientes que não responderam ao tratamento cirúrgico ou possuem alguma contraindicação cirúrgica. Para encerrar o nosso trabalho, aqui estão as nossas referências e agradecemos a você que nos assistiu até agora.